processo de fixação do nitrogênio consiste na transformação do nitrogênio gasoso em amônia. O nitrogênio gasoso, como sabemos, ele não consegue ser assimilado pela planta. Assim, era necessário que ele fosse convertido em uma forma em que a planta pudesse absorvê-lo e, por consequência, assimilá-lo. Se conhece três formas de fixação, né? A fixação por descargas elétricas. Então, um raio na atmosfera libera energia suficiente para romper a ligação entre os átomos de nitrogênio, aí produzindo amônia. Essa amônia precipita e fica disponível no solo. Um outro tipo de fixação é a fixação industrial, um processo desenvolvido durante a Primeira Guerra pelo Bosch, né, onde a amônia, onde o nitrogênio ele é convertido em amônia, mas no ambiente com 1.200 graus Celsius e 500 atmosferas, né, o que representa um gasto de energia muito grande. E o terceiro tipo, né, que é o que vamos estudar mais detalhadamente, é o processo de fixação biológica, onde uma molécula de N2, utilizando a energia de 16 ATPs, é capaz de produzir 2 moléculas de amônia. Este processo é mediado por uma enzima chamada nitrogenase. Observem que o que essa enzima faz nas condições normais de temperatura e pressão é o equivalente a esta transformação aqui, que requer 1.200 graus Celsius e 500 atmosferas de pressão. Então, é uma redução drástica na energia catalisadora da reação química. A fixação biológica do nitrogênio, ela vai ser realizada por bactérias. Essas bactérias são genericamente chamadas de organismos fixadores de nitrogênio. E elas possuem, né, a mesma enzima. A nitrogenase é uma das enzimas mais conservadas na natureza. Todos os organismos que fixam nitrogênio fixam através desta enzima. Estes organismos, eles podem ser de vida livre. Aí temos o exemplo de algumas bactérias fixadoras autotróficas, né, e outras heterotróficas, como podem ser simbiontes. Inicialmente se considerava, né, foi primeiro identificado essas bactérias em leguminosas. Posteriormente se descobriu que diversas espécies de outras famílias, né, eles apresentam bactérias associadas, né, a estas plantas. Isso porque há uma coevolução entre esses dois seres, a bactéria, né, e a planta. Cada espécie ou cada gênero, né, o gênero seria mais, digamos assim, correto afirmar, ela tem uma bactéria fixadora de nitrogênio específica. Algumas com maior atividade, outras com menor atividade, mas sempre existe bactérias fixadoras de nitrogênio associadas a uma família ou a um gênero de planta. Esta é a imagem clássica, né, de uma planta que contém bactérias fixadoras de nitrogênio. A formação desses nódulos. Isto aqui representa colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio. Aqui temos uma célula, né, no periciclo da raiz, e dentro dela, nessa parte mais escura aqui, o bacterióide. Se chama bactéria quando ela está no solo. A partir do momento em que ela infecta uma célula, ela vai se desenvolver e vai ser chamada de bacterióide. Esses nódulos, eles podem se desenvolver, né, abaixo do solo, ou, como nesse tipo de planta, muito comum na região mais próxima ao litoral, mas de maior pluviosidade, ele se desenvolve, né, acima do solo. Aqui está o sistema radicular. Essas bolinhas aqui amarelas representam colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio.
Um outro exemplo mais comum, talvez mais conhecido, né, seja essa ciperácea. Né? Observem aqui o detalhe, esses tubinhos aqui, essas protuberâncias, são colônias de bactérias fixadoras de nitrogênio. Né? Como nós dissemos, as bactérias elas estão no solo e vão infectar a planta. Elas entram pelo radicular. E observem que aqui você tem uma raiz, ela foi crescendo, houve uma época em que essa região aqui tinha pelo radicular, a bactéria entrou, a região continuou crescendo e a colônia ficou se desenvolvendo aqui. Aqui está a colônia, a extremidade dessa raiz, lá, bem mais lá no fundo, com a presença dos pelos absorventes na sua extremidade. Né?